a matriz divina. Toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos supor que por trás dessa força exista uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Max Planck, em 1944. Com essas palavras, Max Planck, o pai da teoria quântica, descreveu o campo de energia universal que conecta toda a criação, a matriz divina. A matriz divina é o nosso mundo, também é cada coisa no nosso mundo. É o nós e tudo que amamos, odiamos, criamos, experimentamos. Vivendo na matriz divina, somos como artistas expressando nossas paixões, medos, desejos e mais íntimos sonhos na essência misteriosa de uma tela quântica. Mas essa tela somos nós, como também somos as imagens na tela. Somos a pintura e também o pincel. Dentro da matriz divina, somos o recipiente no qual todas as coisas existem. A ponte unindo as criações de nossos mundos interior e exterior e o espelho refletindo nossas criações. Este livro é para aqueles que almejam despertar o ímpeto de suas maiores paixões e mais íntimas aspirações. Na matriz divina somos a semente do milagre, assim como o próprio milagre. Com essas palavras, descortinamos um belo exemplo do poder que nos aguarda. Quando temos a coragem de transpor os limites do que sempre julgamos verdadeiro em nossa vida. Nesse breve diálogo do poeta contemporâneo Christopher Lloyd, um grupo de iniciados enfrenta uma experiência bem diferente da que esperava. Em vez de simplesmente ficarem na borda do abismo, são estimulados pelo Mestre a ir além do abismo, de maneira tal que acabam surpresos e fortalecidos.
nesse território inexplorado que eles se experimentam de um modo diferente. E ao se descobrirem, encontram um novo tipo de liberdade. Ler as páginas que se seguem é como se aproximar da borda do abismo. Elas descrevem a existência de um campo de energia, a matriz divina, que propicia o recipiente, a ponta, e o espelho para tudo o que acontece entre o nosso mundo interior e o mundo externo ao nosso corpo. O fato de esse campo de energia existir dentro e em torno de todas as coisas desde as menores partículas atômicas do quântum até as galáxias distantes, cuja luz só agora chega aos nossos olhos, muda nossa crença com relação ao papel que desempenhamos na criação. Para alguns leitores, o que se segue será um jeito novo e muito diferente de compreender como o mundo funciona. Para outros será uma síntese reconfortante do que já sabem, ou pelo menos suspeitam ser verdadeiro. Para todos, entretanto, a existência de uma rede de energia é fundamental. Interligando o nosso corpo, o mundo e tudo no universo, abre uma porta de ampla e misteriosa possibilidade. Tal possibilidade sugere que podemos ser mais do que simples observadores. Vivendo um breve momento de uma criação pré-existente. Quando olhamos a vida, nossa abundância material e espiritual, relacionamentos e carreira, nossos seres mais queridos e nossas maiores conquistas ao lado dos nossos medos e da escassez de todas essas coisas, podemos estar contemplando também o reflexo de nossas crenças mais verdadeiras e às vezes mais inconscientes. Essas crenças nos cercam porque foram manifestadas pela misteriosa essência da matriz divina. E por esse motivo, a própria consciência deve desempenhar um papel-chave na existência do universo. Somos os artistas e também a arte. Por mais forçada que essa ideia possa parecer a muitas pessoas, trata-se do ponto crucial de uma das maiores controvérsias debatidas pelas mentes mais brilhantes
da história recente. As notas autobiográficas de Albert Einstein, por exemplo, nos contam que ele era um dos que acreditavam que somos observadores essencialmente passivos, vivendo em um universo pré-existente, sobre o qual exercemos uma influência muito pequena. Lá fora encontra-se esse imenso universo, ele dizia, que existe independentemente dos seres humanos. E nos confronta como grande e eterna charada parcialmente acessível, pelo menos às nossas inspeções e pensamentos. Contrastando com a perspectiva de Einstein, que ainda é sustentada por muitos cientistas hoje, John Wheeler, um físico de Princeton e colega de Einstein, oferece uma explicação radicalmente diferente de nosso papel na criação. Wheeler anuncia em termos enfáticos, claros e vívidos que há muito tempo acreditamos que lá fora, ênfase do autor, existe um universo. E que aqui se encontra o homem, o observador, protegido com segurança contra o universo por uma placa de 15 centímetros de vidro laminado. Ao observar os experimentos do século XX, que nos mostravam como o ato de simplesmente olhar alguma coisa mudava essa coisa, Wheeler pondera: agora, aprendemos com o mundo quântico que até para observar um objeto tão minúsculo como um elétron, precisamos estilhaçar essa placa de vidro. Temos que ir ao âmago. Nosso antigo termo, observador, deve ser simplesmente abolido dos livros. Deveremos substituí-lo por participante. Uma nova palavra. Que mudança! Wheeler faz uma interpretação radicalmente diferente da usual sobre como nos relacionamos com o mundo. Afirmando que não conseguimos ficar apenas contemplando o universo acontecer. Os experimentos da física quântica realmente nos revelam que as propriedades de um elétron mudam
Enquanto ele está sob observação, basta que focalizemos nossa atenção sobre ele, ainda que por um breve instante. Os experimentos sugerem que o simples ato de observar é um ato de criar e que a consciência executa uma criação. Aparentemente, esses resultados apoiam a proposição de Wheeler de que não podemos mais nos julgar simples observadores sem qualquer efeito sobre o mundo que observamos. O pensamento de que, durante o breve período de nossa existência, estamos participando da criação, em vez de estarmos simplesmente passando pelo universo, exige nova percepção do que é o cosmos e de como ele funciona. A base de uma concepção do mundo tão radical fundamentou a série de livros e artigos de David Bohm, outro físico de Princeton e colega de Einstein. Bohm nos deixou duas teorias pioneiras antes de seu falecimento, em 1992. Oferecendo-nos duas visões muito diferentes do universo. Visões praticamente holísticas, de certo modo, e do papel que nele desempenhamos. A primeira foi uma interpretação da física quântica que estabeleceu o cenário para a reunião de Bohm com Einstein, início da amizade entre ambos. Foi essa a teoria que abriu a porta para o que Bohm chamou de operação criativa de fundamentação dos níveis de realidade. Em outras palavras, ele acreditava que existem planos de criação mais profundos e elevados, fundamentando o modelo dos acontecimentos no nosso mundo. Nosso mundo físico se origina desses níveis mais sutis da realidade. Sua segunda teoria explicava o universo como um sistema único e unificado da natureza, conectado de maneiras nem sempre muito óbvias. Durante seus primeiros trabalhos no Lawrence Radiation Laboratory, atualmente Lawrence Livermore National Laboratory da University of California. Bohm teve a oportunidade de observar pequenas partículas de átomos em um estado gasoso especial conhecido como estado de plasma. Ele descobriu que as partículas nesse estado de plasma
não se comportam como as unidades que usualmente consideramos autônomas. Comportam-se mais como se estivessem interligadas entre si, como se fossem parte de uma existência maior. Esses experimentos lançaram a fundação para o trabalho pioneiro, pelo qual, provavelmente é mais conhecido seu livro de 1980, Wholeness and Imperfect Order,